Eu queria adentrar aqui, já para mostrar para você a parte das carreiras, né? Aqui eu separei aqui para falar quais os tipos de profissões da área de dados existem, né? Então, de forma bem simplória aqui, eu queria só fazer um overview fazer um overview aqui do pipeline, né? Porque quando você olha o pipeline, você vê algumas fases bem claras, né? Então, tá bem clarinho aqui algumas fases, né? Então, por exemplo, né? Quando a gente se depara com um problema de negócio, a gente, é claro, estabelece uma jornada aí para que a gente possa resolver ele, né? Então, isso é a primeira etapa ali de um pipeline para criar uma aplicação de ciência de dados, né? Depois, a gente vai para algumas outras atividades. E essas outras atividades, quando tem uma instituição, uma empresa que já é muito desenvolvida, né, como as grandes empresas, Banco do Brasil, Itaú, né, empresas que são grandiosas, Nubank, né, hoje o Nubank é muito grande, né, então, essas empresas, elas costumam delegar algumas dessas 6 atividades aqui, para profissionais diferentes, digamos assim, tá bom? Então, a gente vai aqui conhecer os profissionais e a cada medida que eu vou falando aqui sobre esses profissionais, eu vou tentando linkar ele com esses pilares aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa é, olha só, a gente tem o problema de negócio e logo depois a gente entra em contato com os dados, certo? Então, essa parte de conexão com os dados, para a gente fazer ali a parte mais de infraestrutura dos dados, né? Ela é, numa grande empresa, atribuída para um cara conhecido como engenheiro de dados, né? Então, engenheiro de dados é aquele cara que ele está cuidando. Antigamente era só os DBAs, né? Os caras que cuidavam dos bancos de dados, os famosos Database Administrator. Hoje em dia, a gente tem muito mais dado que não é que é não relacional do que relacional, né? Aqueles dados, os DBAs de antigamente, né, surgiu com o SQL. Hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de informações que são armazenadas na metodologia aqui, né, NoSQL, né, como é conhecido. E aí é que entra, inclusive, algumas coisas de Big Data, né? Então, quando a gente fala, né, de Big Data, já vem na cabeça da gente, assim, infraestrutura como Hadoop, como Spark e todo o seu framework de ferramentas, né? Então, o engenheiro de dados é aquele cara que está lá mais próximo, saca? O mais baixo nível possível ali dos dados, né? Em contato ali com a origem dos dados. Esse é o engenheiro de dados. Ele é o cara que vai preparar ali uma fonte de dados onde depois os outros profissionais vão fazer o trabalho com os dados. Beleza? Então, existe essa carreira mais focada aqui na parte de conexão com os dados. Ó, o pipeline aqui, quando a gente olha para o pipeline, a gente vê aqui em cima, né, a parte de conexão com os dados. Então, ó, a parte de engenharia de dados, ela estaria tranquilamente aqui, entre outras atividades, o engenheiro de dados, ele está aqui na fase 2 do pipeline, beleza? Depois, o que acontece, Eduardo? Depois que os dados eles são disponibilizados, para onde a gente vai, né? Aí a gente vai fazer a parte da análise de dados, né? Então, o analista de dados, ele é o cara que está entrando já nessa fase depois que o engenheiro de dados desenvolveu, né? Ele vai ter acesso a alguns repositórios específicos para fazer o quê, né, Eduardo? Para trazer insights, né? Análise de dados, né? Então, ele vai analisar os dados, gerar insight, produzir relatórios, né? Dashboards, fazer visualização, tudo isso, né? Consulta ela mais estruturada. Também é um cara que pode aprender aqui programações mais voltadas para a ciência de dados, como o Python, né? Então, esse é o cara que vai fazer ali os dashboards, coletar os dados, né? Enfim, vai fazer análise estatística. Ele está conectado aonde? Está aqui, né? Olha aqui no pipeline, ele está aqui também, né? Na parte de análise exploratória de dados, bem como na parte de processamento também, né? Ele vai fazer algumas transformações, ele vai precisar criar alguns KPIs, algumas variáveis que talvez não existiam lá na origem, né? Ele vai ter inteligência de juntar informações, entre outras coisas. Então, o analista de dados também está aqui nessa parada. Beleza? Depois que vem o analista de dados, aí a gente vem para o cientista de dados. O cientista de dados é o cara que vai utilizar a sua inteligência para fazer ali a sua ponte com o business, né, com os problemas de negócio,
para criar soluções. Então, por que o cientista de dados ele é muito importante, né? Por quê? Porque ele está fazendo exatamente isso, ó, ele está conectando a ciência de dados com o mundo dos negócios, né? Então ele é um cara que ele está completamente imerso no mundo dos negócios. Por quê? Porque ele precisa trazer as informações que são mais importantes para fazer o quê? Para fazer as respostas das perguntas que vão resolver ali, que vão criar soluções para a tomada de decisão, coisas novas, né? Então, ele também vai fazer programação, limpeza de dados, análise estatística, né? Ele também está nesse pedaço aqui em cima, né, do processamento de dados. Só que ele entra aqui numa seara onde geralmente o analista não entra, tá bom? Que é a construção de máquinas preditivas. Então, ele vai entrar nessa parte aqui ó, de conhecimento dos algoritmos, né? Então, quando você olha para cá, ó, ele vai conhecer machine learning, deep learning, né? Ele vai trazer um impacto muito positivo para os negócios, porque coisas complexas são desenvolvidas quando você coloca ali, por exemplo, predições, né? Predições com algoritmos de machine e deep learning. Então, isso tudo é muito importante ali, esse trabalho que ele faz, né? Depois, ele constrói as aplicações e para os mais diversos setores, econômico, político, social, aplicações em organizações não governamentais. Então, o cientista de dados está ali imerso nos mais diversos problemas. Hoje em dia, a gente até encontra algumas profissões, né, em equipes grandiosas, assim, a nível mundial, né, quando a gente fala do Google, por exemplo, da Meta, da NVIDIA, né, então você vê outras figuras surgindo também, né, que é o engenheiro de machine learning, né, então ele é o cara que está ali não só preocupado com as metodologias, mas como que a gente vai servir essa aplicação na vida real, né? Então, o engenheiro de machine learning já é o cara que meio que ultra foca ali na fase 4 do pipeline, né? Que é de criar máquinas preditivas, só que ele já entra com algumas coisas ali de desenvolvimento de software, né? Ele já entra com aquela pegada de compreender que o trabalho que ele está fazendo é uma API. Inclusive, hoje eu entreguei para a galera lá dentro do CD Pro, né? Um curso só da utilização da API do ChatGPT, né? Então a galera lá dentro agora já tem a habilidade de utilizar o ChatGPT não só para consulta, mas também como uma entrega, né? Porque imagina, lá eu ensinei a galera a utilizar o ChatGPT como API, né, para ser utilizado onde quer que for necessário, né? Dentro de um site empresarial ou dentro de uma aplicação onde você vai resolver um problema específico. Então a galera agora está mamando lá nessa parada, porque é muito novo, né? Uma parada muito interessante. Então, assim, é de forma muito grandiosa que o engenheiro de machine learning está olhando muito para a API, né? Ele está olhando mais para o agendamento, ele está olhando uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais da engenharia, só que ele tem os conceitos de engenharia e de machine learning, tá bom? Então ele está num nível um pouco mais aprofundado. E por fim, né, que é a parte do deploy, essa parte aqui em cima, né, que é a implementação da aplicação, o deploy, né, monitoramento e por aí vai, quando é muito avançado, muitas vezes cai no colo do chamado arquiteto de dados, né? Então, o arquiteto de dados ele está todo preocupado com a criação da governança de dados. Por quê? Porque, poxa, você criou um serviço, você criou uma implementação aí que é utilizado por muitas pessoas, né? Então, pensa aí se não precisa ter governança, né? Governança é aquilo que organiza a instituição de forma que os dados eles tenham, né, todo o ciclo de vida dele ali, obedecendo algumas políticas que são importantes, né? Entre outras coisas, segurança da informação e por aí vai, né? Então ele é um cara que está preocupado com LGPD, Marco Civil da Internet, ISO, aquela coisa toda, tá bom? Então ele tem essa preocupação. É claro, além de ser um cara que ele desenha, ele é o arquiteto, né? Exatamente porque ele desenha ali a melhor estrutura para ter uma estratégia de dado dentro da empresa, tá bom? Beleza? Então, ó, essas são geralmente as áreas ali na área de dados. E qual é a pegada boa aqui? A pegada boa aqui, ó, o cientista de dados, ele hoje está em todo o pipeline. Em todo o pipeline. Não é toda empresa que tem a sacada de ter profissionais designados ali para cada uma das etapas, né? Nem a sacada, né? De ter o porte
para ter uma pessoa para cada uma dessas etapas. Então, o que acontece? Eles não querem simplesmente ter um profissional que chega até aqui. Eles não querem um profissional que só vem até aqui. Hoje em dia há uma demanda muito grande, né, para que as pessoas, para que as empresas procurem profissionais que vão sair fora da caixa. Então, as empresas começaram a olhar para cá, e eu vejo, né, o cientista de dados como um cara que é mais rentável, por quê? Porque ele é o cara que veio para fazer não só o que um analista de dados faria, né, bem como um cientista de dados, um cara que está fazendo a engenharia de machine learning, um cara que está criando aplicações como um arquiteto de dados faria numa grande empresa. Sem, é claro, esquecer do engenheiro de dados. O cientista de dados aqui, meu irmão, é o bombril. Né? Ainda, por enquanto a empresa cresce, enquanto a empresa escala. Depois que a empresa escala, sabe o que vai acontecer? Aí sim, eles vão procurar outros profissionais, aí vão cuidar dessa parte aqui, vão focar no engenheiro de dados. Ah, beleza, agora, pô, a gente tem um arquiteto de dados aqui para desenvolver as soluções aqui, colocar em cloud, beleza? Então agora a gente tem a galera de cloud aqui. E aí, sabe o que o cientista de dados fica? Com o core, com o coração, com aquilo que realmente vai gerar valor para a empresa.